A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. É uma alegria poder estar aqui compartilhando com você que parou para ouvir a palavra de Deus. E a porção de hoje está no livro de Neemias. O livro de Neemias, ele fala sobre a reconstrução dos muros de uma grande cidade, uma importante cidade, que é a cidade de Jerusalém, e também fala da reconstrução da dependência de um povo, né? Dependência de um povo a Deus. E tanto Esdras quanto Neemias, eles trabalharam duro para conseguirem reconstruir os muros da cidade. Mas nós vemos que eles também buscaram intensamente, trabalharam para trazer ao povo uma restauração de uma adoração fiel àquilo que Deus tinha ordenado, conforme Deus tinha ordenado, né? Então, quando nós chegamos no final do livro de Neemias, nós ficamos até um pouco decepcionados, porque o povo ainda estava muito longe de ter voltado-se para Deus completamente. Então, o povo não estava completamente confiante, eles flertavam com as nações vizinhas, querendo adotar para eles os costumes dos povos estrangeiros. Então nós vemos, amados, que não é fácil a restauração de uma vida na dependência, para ter dependência do Senhor, como Ele deseja que nós tenhamos nas nossas vidas. E eu também ouvi que, apesar da forte liderança de Neemias, de Esdras, daqueles que estavam ali trabalhando firme, duro, lutando contra os adversários, aqueles que se opunham no caminho e trazendo soluções para tantos problemas que havia diante deles, além da reconstrução da cidade do muro e dos muros. Então, eu percebi que restaurar o povo de Deus não somente é difícil, mas não é difícil para qualquer líder, qualquer pessoa que esteja na liderança, e mesmo se esse grupo, se essa igreja estiver com um bom nome, uma grande denominação, com líderes honestos, com líderes trabalhadores, não é fácil, mesmo se os propósitos da denominação são bons propósitos, né? Porque não sejam contaminados, mesmo assim não é fácil, porque, amados, meditando nos problemas que Neemias e Esdras enfrentaram, eu pude perceber no meu coração que hoje em dia não é diferente essa luta para que o povo seja restaurado. Mas, amados, eu vejo os esforços de muitos líderes construindo grandes templos, trazendo bastante ênfase, o conhecimento da sua denominação, os projetos dos trabalhos, né, os congressos, as festividades, os ensinos, os pregadores, os músicos. A gente vê tanta ação, né, para promover o crescimento, o avanço e a restauração de vidas, mas
eu percebo, amados, que não são dessas coisas que o povo precisa. O povo precisa de um Salvador. Quando alguém entra para um grupo que já se reúne em nome do Senhor, essa pessoa ela entra dentro desse grupo e não importa qual seja, ela entra desejosa de invocar o nome do Senhor e ter resposta para a sua necessidade, resposta para as suas dores. Ela quer um Salvador, ela quer um Salvador capaz de entrar na vida dela e trazer mudanças, trazer uma restauração que, amados, a denominação, os líderes, as pessoas, as festividades, os congressos, não são capazes de fazer. Nós vemos que a necessidade de uma alma é muito mais profunda. E apesar da forte liderança que nós vemos em muitos lugares, né? Nós também vemos a fraqueza, a fragilidade do ser humano de guardar o propósito de Deus para a vida delas, para a nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos dos propósitos de Deus e desobedecemos ao Senhor, aquilo que o Senhor já nos ensinou, nos ensina a cada dia. Então, restaurar a nossa vida, restaurar um povo, uma nação, exige mais do que uma cidade protegida, né? Conforme Esdras e Neemias queria dar essa proteção restaurando a cidade. Precisamos mais, precisamos do nosso Salvador, precisamos ter intimidade com esse Salvador, precisamos compreender os propósitos dele diariamente para nossas vidas. E então eu meditei bastante e eu percebi que assim como os habitantes de Jerusalém daquela época começaram a se cercar das circunstâncias que eles estavam vivendo no momento, nós também podemos nos cercar daquilo que nos é oferecido, né, nesse contexto religioso, daquilo que nos é oferecido no nosso viver e até podemos estabelecer um bom relacionamento, uma boa conectividade, né? E trabalhar em paz com os líderes que nós achamos que são honestos. Podemos buscar a justiça para nós mesmos e para aquela instituição, mas, amados, por mais que nós nos esforcemos hoje em dia para fazermos o nosso melhor e nós gastemos todas as nossas energias nos esforçando o máximo, nós não somos melhores que o povo da época de Neemias. Nós não somos melhores que o povo da época de Esdras. E quando eu percebi isso, que nós não somos melhores do que eles, que viveram há tantos milhares, né, de anos no passado, eu vejo que a humanidade, ela, na parte espiritual, ela não evoluiu muito. Porque, amados, nós nos esforçamos e todos os líderes
e religiosos esforçam, mas nós não podemos fazer a obra do Espírito Santo. É somente Deus que pode fazer essa obra. E muitas vezes nós estamos deixando Deus de lado e aceitando o que as circunstâncias nos oferecem. Nós deixamos de ter aquela comunhão íntima com o nosso Salvador e aceitamos aquilo que a nossa religião nos está oferecendo, com o nosso grupo. E, amados, isso muitas vezes nos impede o nosso crescimento. Então, eu gostaria de ler com você alguma coisa que eu li, alguns versículos no livro de Neemias, que está no capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 15, que diz assim: E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Rodias, Sebanias, Petaías, conclamavam o povo, dizendo: Levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus e tudo que há neles, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste o coração dele, que era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com grande arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em águas agitadas. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhes falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizestes que conhecessem o teu sábado santo e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes o pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha, mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinha prometido lhes dar. Nós vemos aqui, amados, depois de uma confissão do pecado, que os levitas trouxeram à memória do povo, todos os feitos que Deus já havia feito a eles. E eles conclamavam para que o povo se levantasse e se voltassem, para o Senhor, porque bendito era o Senhor. O nome de Deus está acima de todo nome e eles deveriam voltar-se para esse Deus de um nome tão grandioso, invocá-lo, obedecê-lo e exaltá-lo. Então, o povo ele estava passando turbulências
nos seus pensamentos, na vida deles. Eles tiveram grandes períodos de tribulações quando foram expulsos, né? Quando Jerusalém tinha sido destruída e grande parte do povo levado cativo. E a sociedade de hoje, amados, não é muito diferente. Quantos de nós, né, nos encontramos lutando, às vezes, em situações difíceis. Às vezes nos sentimos cativos, impotentes para romper. Nós frequentamos, buscamos ou fazemos grandes coisas ao nosso ver, porque nós estamos dando tudo de nós, dando os nossos melhores esforços para vencermos, mas mesmo assim, amados, parece que nossa vida está com dificuldade de avançar. Nós temos barreiras para avançar. E quando isso nos deixa cansados, nós nos pegamos duvidando das promessas de Deus. Assim como o povo naquela época tinham dúvidas no seu coração, estavam desorientados, e os levitas necessitaram fazer essa memória, trazer à memória todos os feitos de Deus. Nós precisamos, no momento de nossa incredulidade, da nossa fragilidade, das nossas dúvidas, nós precisamos trazer os feitos de Deus e as promessas de Deus e principalmente confiar na capacidade dele de agir a nosso favor. Então, eu meditei muito nisso e propus no meu coração de compartilhar e ter comunhão com você acerca dessas circunstâncias, situações, porque eu vejo que muitos estão sofrendo, estão se sentindo desorientados e perdidos, mesmo dentro das reuniões da igreja. E será que Deus, ele perdeu a sua capacidade de agir? Será que Deus não tem mais poder para se levantar a nosso favor e fazer o caminho se abrir diante de nós, nos orientar, nos trazer vitória e derrubar os nossos inimigos, né? Que se levantam para nos fazer mal? Será que Deus não está vendo a nossa situação? Amados, quantos que não estão perdidos, se perguntando até quando, Senhor? Senhor, olha para mim, olha para minha casa, olha para os meus filhos, meus netos, olha para essa geração, Senhor, olha para a nossa nação, para os nossos governantes, Senhor, até quando? Então, amados, nessas ocasiões, nós precisamos nos agarrar, né? Assim como foi nos mostrado nessa porção que nós lemos, nós precisamos nos agarrar à capacidade, trazer em memória os grandes feitos desse Deus que é glorioso, e nós precisamos colocar nele a nossa confiança, os nossos olhos, porque Jesus Cristo nos ensinou, tende fé em Deus. Nós precisamos ter fé em Deus, precisamos ter fé no Senhor Jesus, que venceu a morte por nós, e que quando nós tropeçamos, erramos, tocamos na morte, nós temos um Deus que restaura a vida em nós e nos traz, pelo poder de vida e ressurreição que há nele, nos traz novamente uma comunhão com o Pai Celestial e nos coloca novamente na presença de Deus. Então, amados, nós vemos que ao longo das Escrituras, o Senhor,
ele nos instrui e muitas vezes nós não percebemos, né, que a fé, a esperança e a confiança em Deus, ela deve ser guardada às 7 chaves no nosso coração. Nós precisamos guardar até que esses elementos que nos avivam e nos traz força e nos coloca firmes diante das promessas, aquilo começa a transbordar dentro de nós. A vida de Deus precisa transbordar dentro de nós. Então, eu tenho meditado nesse livro de Neemias. E eu vi que quando eles recontaram os milagres de Deus, né, os poderosos feitos de Deus, foi para encorajar o povo a crer nele. E nós, amados, estamos trazendo em memória o que Deus já fez no passado e faz ainda no presente, e nos traz a memória que Ele é fiel e que Ele está trabalhando, e nós precisamos nos posicionar conforme Ele nos ensina para nós recebermos, amados. Deus, Ele quer prover na sua fidelidade. Ele quer prover. Ele quer nos atender. Ele quer nos libertar. Ele quer nos sarar. Ele quer nos curar. Ele quer restaurar. Ele quer trazer para nós a renovação da nossa fé diariamente, da nossa comunhão diariamente, do nosso maná diário, né, do nosso alimento diário. Deus, Ele quer nos prover desse maná, e Ele quer prover desse maná diariamente, amados, diariamente. Não é tal dia e tal hora, não, amados, é o nosso viver em comunhão, sabendo que Ele é presente, sabendo que Ele está em nós, Ele está conosco, que o Espírito Santo está de ouvidos abertos para ouvir, né? Para nos ouvir, e Ele está pronto para nos orientar, nos trazer um caminho, uma solução, um auxílio. Então, se nós estamos muitas vezes desorientados, é porque nos falta obediência, amados, de permanecermos na posição que Deus nos ensina. E quando eu estava meditando nessas coisas, e que eu lembrei da fidelidade de Deus a sustentar o povo no deserto, nós lemos aqui na porção que na fome deste-lhe pão do céu e na sede tiraste para eles água da rocha, e mandaste-os entrar e tomar posse da terra que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Então Deus Ele não mudou, Ele tem esse poder para fazer as mesmas coisas para nós. E eu meditei muito nessa porção e me lembrei quando Moisés ensinou o povo que eles deviam recolher o maná que Deus estava mandando do céu, a cada dia a sua porção. E a cada dia eles deveriam recolher apenas aquilo que eles iam necessitar para aquele dia. E na sexta-feira eles deveriam recolher um pouco mais e deveriam cozer ou assar e guardar para no sábado se alimentar, porque no sábado era um dia de descanso para eles refazerem as suas forças. Então, amado, durante esse tempo,
Deus providenciou para eles o maná dia a dia, né? E Moisés, ele deixou bem especificado o que Deus estava ensinando para eles, que eles deveriam viver por fé, que eles deveriam acreditar na fidelidade de Deus, que cada dia eles seriam supridos. Então, esse enviar do maná foi um exercício na alma para aquele povo todos os dias fortalecer nessa fé, ter fé na fidelidade que Deus iria sustentá-los diariamente, que cada dia eles seriam supridos. Então, a única exceção seria o Shabat, né? O sábado. Então, no dia anterior do sábado, eles deveriam recolher um pouco mais para que não tivessem ter trabalho no dia de sábado, porque sábado era o descanso do Senhor. Então, amados, há uma grande lição que eu quero compartilhar com você nesse momento. Quantas vezes você já pensou no seu futuro e o que você precisa fazer hoje para o seu futuro amanhã? Não é assim que nós somos bombardeados todo dia nas internet, nas conversas. Nós estamos agindo de uma forma que nós estamos perdendo a fé na fidelidade de Deus quando nós ansiamos pelo nosso dia de amanhã. Então nós estamos errando, né? Nós estamos errando. Deus não falou que Ele está conosco todos os dias. Jesus não nos ensinou a orar ao Pai para que nos desse o pão nosso de cada dia. Então, amados, é a graça de Deus, né, que nos orienta. Jesus nos orienta a termos essa confiança, termos essa fé, termos esse viver de a cada dia nós buscarmos a provisão que essa graça nos propõe, né? Essa graça nos sustenta. Então, buscarmos entrarmos na presença de Deus e ficarmos buscando, decretando, falando para o dia de amanhã. Será que Deus quer isso de nós quando Ele nos instrui a cada dia a sua vez, a viver cada dia a sua vez o seu tempo? E eu meditei bastante. Deus, Ele é fiel e tão gracioso e tão bondoso e tão presente, amados. E assim como a provisão do maná, né, que foi providenciada a cada dia e não podia ser estocada, porque se nós estocarmos, se eles estocassem, era um sinal que não tinham confiança em Deus, na palavra de Deus. E nós não estamos caminhando nesse mesmo erro? Quando nós começamos a nos afligir, a nos ansiar pelas coisas, o que vamos fazer amanhã, o que precisamos fazer, é porque estamos tentando colher o maná do dia seguinte. Para e pense. Analise se a sua alma não está tendo esses movimentos, né, de buscar o maná para o dia seguinte, nas suas orações, no seu viver, ou quando você vai diante do Senhor. Será que nós estamos tentando colher o maná futuro, para um dia futuro? Isso não funciona assim como não funcionou no passado, porque Jesus, Ele quer que nós saibamos que nós podemos confiar em Deus, podemos confiar nele diariamente e podemos obedecer aquilo que Ele nos ensinou, né? Dá-nos hoje, orar, dá-nos hoje
o pão nosso, né, de cada dia. Então nós lemos isso lá em Mateus 6, versículo 11. E observe que o Senhor, Ele não nos instrui a nós pedirmos o pão do dia de amanhã, a providência para problemas no dia de amanhã, a solução ou portas abertas ou caminhos para o dia de amanhã. Não, Deus, Ele nos diz para pedirmos o pão de hoje, a necessidade de hoje, aquilo que precisamos hoje, e que nós acreditemos que quando chegar o momento, Ele estará também presente para providenciar o que nós vamos precisar no dia de amanhã. Então, todas essas meditações Deus trouxe no meu coração, e eu vejo que quando nós nos ansiamos, perdemos às vezes até a paz, né? Nós estamos errando com Deus, errando, pecando, permitindo dúvidas nos dominar, o espírito da incredulidade do mundo nos cegar, e nós perdemos essa conectividade com o reino de Deus, que é aqui hoje, agora, presente na nossa vida, quando nós invocamos o nome do Senhor, entramos na presença dEle, e Ele está conosco, né? E Ele providencia hoje, Ele é o mesmo Deus que providenciará para nós no dia de amanhã. Então, amados, a orientação que Deus trouxe no meu coração para compartilhar com você que parou para ouvir essa mensagem, se você está ansioso, né, com o seu futuro, o que o futuro lhe reserva, o que vai acontecer com você, com seus entes queridos, na sua casa, na sua família, né? Deus pede hoje para você e para mim também, a primeira coisa que nós devemos fazer, se nossa alma está turbada, está assim, inquieta por conta dessas coisas, nós devemos aprender, ensinar a nossa própria alma que ela precisa tomar decisão de confiar, né? De não se preocupar. Então nós devemos dizer à nossa alma: aquieta-te, o Senhor é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está comigo. E nós devemos invocá-lo e pedir a Ele a nossa provisão diária. E Ele fala para nós: em tudo dai graças, em tudo leve a Ele em oração, fazei conhecidas suas petições diárias diante dEle. Amados, é um dia de cada vez. Deus nos ensina um dia de cada vez, para não tomarmos fardos pesados sobre nós, porque a cada dia Ele está ali para fazer com que o nosso dia seja mais leve, né? Então, confiar nele, amado, é algo que nós precisamos lutar, porque há uma resistência natural da nossa carne a nós perdermos essa confiança, né? E nós não confiamos, às vezes, nem na provisão diária. Então, amado, se você está oprimido, minha amada, se você está oprimida, e você se oprime, se deixa ficar triste, oprimida, abatida nessas circunstâncias, quando pensa o que poderá ser o dia de amanhã, como você vai conseguir
pagar, fazer, realizar, obter o sucesso necessário. Descansa no Senhor e apenas se lembre de que você não tem a graça do amanhã. Você tem a graça hoje. Você tem a presença hoje, porque amanhã você não tem. O passado já passou. Então hoje você tem a graça. E quando amanhã chegar, a graça de Deus será suficiente. A graça de Deus será suficiente para todas as suas necessidades. Até aqui te ajudou o Senhor, Ele vai continuar te ajudando. Até aqui o Senhor te supriu, Ele vai continuar suprindo. Até aqui o Senhor te guardou, Ele vai continuar guardando. Até aqui o Senhor provisionou, Ele vai continuar trazendo a provisão para você diariamente. Então se coloque diante dele em oração, a cada dia, sendo grato, dando louvores. Levante-se, assim como os levitas falaram para o povo, levantem-se, e louvem o Senhor, deem graças, porque Ele vive para todos sempre, Ele não vai faltar o dia de amanhã, Ele vive eternamente. Amados, pensa nisso, põe a sua mente a meditar na realidade do reino de Deus, na sua grandeza, na sua glória, na sua majestade, nas suas riquezas, no seu poder, Então, essa grandeza de Deus, ela está acima de toda a expressão que nós podemos dar a Ele. Então, amados, Deus está assentado em lugares muito, muito maior do que nós podemos imaginar. Ele reina completamente e Ele está disposto a auxiliar e a vir em socorro de todo aquele que nele confia e leva a Ele as suas orações. Então permaneça diante do Senhor, a cada dia chegue a Ele com fé, com esperança, e peça a Ele que restaure a confiança nele, a confiança, a renovação na sua alma, de você ter o transbordar do Espírito dele dentro de você. Viva a cada dia e sabendo que o Senhor Jesus, Ele nos orientou que basta a cada dia e que o mal do dia, ele é poderoso para arrancar da nossa vida e fazer-nos vencer. Então creia. Amém, amados? Vamos orar? Eu deixo aqui para você essa meditação e peço que você compartilhe, que você mande para o máximo de pessoas que você puder essa mensagem, me ajude a fazer o meu trabalho de evangelismo, que o Senhor te abençoe grandemente e que você possa ser restaurado na sua mente, vontade, emoção, na sua força física, na sua saúde, na sua fé, na sua esperança, através dos meus vídeos. Amém? Deus seja louvado. Vamos orar então. Pai nosso que está no céu e também em nosso coração, diariamente, Senhor, todos os dias, em todo momento, nós pedimos a Ti que nos traga, Senhor, ó Deus, a presença gloriosa do Teu Espírito Santo, renovando a nossa fé, para que nós entendamos que o Senhor está em nós e o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa, não nos abandona, e que o Senhor tem prazer em nos ajudar e nos socorrer. Senhor, eu peço por essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem,
que está nesse momento, nessa oração comigo. Pai, adentra na sua vida, em todas as áreas da sua vida, Senhor, nesse dia e em todos os dias da sua vida, pela fé, aquieta o coração, tira a ansiedade, tira a opressão do inimigo. Ó Senhor, todas as forças levantes, malignos, Pai, que intenta contra a sua vida, contra a sua alma, para fazê-la, Senhor, entristecer, se abater. Ó Pai eterno, que o Senhor lance por terra todo o mal, Pai, todo o mal no dia de hoje, e que ela, Senhor, tenha de Ti a provisão para todas as áreas da sua vida, que o Senhor tire, ó Deus, dela a confusão da mente, nos pensamentos, toda a desorientação em que ela se encontra, e traga a ela, Senhor, a direção, traga a ela, Senhor, o caminho do dia de hoje, o que ela deve fazer, o que ela deve falar, como ela deve agir. Senhor, traga cobertura, a proteção do teu Espírito, livrando do mal, da aparência do mal, livrando de acidentes, livrando, Senhor Deus, das maldades, daqueles, Pai, que lhe tem inveja, daqueles que a cercam. Pai, protege, Senhor. Nós te pedimos toda a sua descendência, a tua família, aqueles que são queridos, aqueles que mantêm conectividade com essa pessoa. Nós te pedimos que guarda, Senhor, as conexões, Pai, que ajude, fortalece e afasta aqueles, Pai, que são como parasitas, ó Senhor, que roubam-lhe as forças. Coloque, Senhor Deus, a mente dessa pessoa no Espírito, para que permaneça na sua presença e tenha dia e noites de paz e de alegria na sua presença. Consola e conforta, Pai, o coração daqueles que estão em necessidade de conforto e consolação também. Arranca a raiz de tristeza, de amargura. Arranca, Senhor Deus, Pai, a desesperança, a incredulidade, a maldade. Arranca, Senhor Deus e Pai, ó Senhor, a falta de amor, de perdão, e traga, Senhor, a sua graça bendita, a sua paz, o teu Espírito Santo, e que ela tenha um dia renovado e cheio da tua presença. Envolva, Senhor, essa pessoa com o teu poder, com a tua graça, com a tua virtude, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado através da tua vida no dia de hoje e através da minha vida também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.